Nessa aula, você vai entender como que a humildade ela é um alicerce indispensável do caráter cristão. É a humildade que abre o caminho para todas as outras virtudes espirituais do caráter cristão. A humildade ela nos posiciona corretamente diante de Deus, dos outros e de nós mesmos, como uma expressão da maturidade cristã. Vamos lá então? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus ele escreveu o seu evangelho para os judeus apresentando Jesus como Messias prometido. E aqui, no Sermão do Monte, é onde ele mostra a manifestação do reino de Deus. São as boas aventuranças ou bem-aventuranças, como você preferir. Ele declara que o reino de Deus começa com os humildes de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. E esse ensino ele é interessante porque ele confronta brutalmente a nossa autossuficiência. E ele apresenta a humildade como uma porta de entrada da vida cristã. Humildade é saber que quem você é diante de Deus. Nada mais e nada menos. Então, humildade é você saber quem você é diante de Deus. Nada mais e nada a menos. Não pensar nada a mais sobre você e nem a menos sobre você. Nem se supervalorizar e nem se menosprezar. Quantas vezes nós crescemos ouvindo as pessoas dizerem: fulano é uma pessoa humilde. Na verdade, o que a pessoa quis dizer é que fulano mora em uma casa mais simples, em um bairro mais simples, tem um carro mais simples, tem um salário mais baixo, mas na verdade isso não é humildade. Isso é outra coisa. Humildade não tem a ver com situação financeira. Humildade tem a ver com uma disposição do meu espírito, com uma manifestação do meu caráter dessa dependência total em Deus. É justamente isso. Então, humildade não é a humildade bíblica. Ela não tem a ver com timidez, com covardia, com a negação de quem eu sou, com a minha autocomiseração, com a minha situação financeira mais baixa. Não é isso. É a consciência de que tudo o que eu sou e tenho vem de Deus. Isso é humildade. E aí, conseguiu já perceber se você é uma pessoa humilde ou não? Se não é, calma, vamos alinhar até o final dessa aula para que você entre nessa nova frequência do céu, desse caráter de Cristo Jesus, que é a humildade. O Wayne Grudem, ele afirma que a verdadeira espiritualidade começa com a humildade interior, que reconhece a própria limitação moral e espiritual diante da santidade de Deus. Ou seja, eu reconheço que eu tenho uma limitação moral e espiritual diante da santidade de Deus. E isso, de fato, é uma verdade. Francis Schaeffer também escreve que a verdadeira humildade consiste em viver constantemente na luz da graça, grato por tudo e orgulhoso de nada. É dar toda a glória, toda a honra ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós temos um exemplo do publicano. Ele estava ali orando no templo, ele reconheceu a sua miséria e ele foi justificado. Em contrapartida, o fariseu se exaltou e foi rejeitado. Você pode ver essa passagem em Lucas, capítulo 18. Imagine um cristão que precisa de uma ajuda emocional e espiritual e ele procura conselhos e ele aceita a correção, demonstrando maturidade. Ele está agindo em humildade. Imagina também um exemplo de um líder que tem ali as suas ovelhas, ou um líder da sua empresa, ou um pastor com as suas ovelhas, e ele valoriza a sua equipe. Ele ouve as opiniões, ele não age como se ele fosse o centro e a razão de todas as coisas. Isso também é uma expressão do caráter de Cristo Jesus, que é a humildade. Nós temos um exemplo também muito bonito, Moisés. Moisés, ele era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Números, capítulo 12,
versículo 3. Esse livro de Números, ele relata ali a peregrinação do povo de Israel no deserto. Que depois de Levítico, Números, capítulo 12, quero ler com você, versículo 3. E o próprio livro de Números, ele foi escrito por Moisés como uma parte do Pentateuco. Nesse versículo, ele relata ali uma crise familiar. Miriam e Arão criticando Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Olha só o que diz aqui. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. O próprio Deus defende e declara Moisés como o homem mais manso e humilde da face da terra. E a humildade de Moisés não tornava ele um homem mais fraco, muito que pelo contrário, tornava ele um homem mais sensível a obedecer o Senhor. Essa humildade, na verdade, ela é a verdadeira autoridade. Nós temos uma autoridade verdadeira que nasce da humildade. Porque a humildade, por vezes, a gente acredita que é só no externo, mas na verdade a humildade ela parte de uma disposição interior. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Então, por vezes, nós aparentamos sermos piedosos e humildes, mas dentro do nosso coração existe ali uma sujeirinha, existe ali uma altivez, uma rebeldia camuflada. E isso o Senhor conhece. Então, nós temos autoridade verdadeira quando ela parte da humildade que nós temos. Entende? Os céus, eles reconhecem quem realmente tem autoridade e humildade. Porque o Senhor, ele sonda os corações. Então, não adianta a gente tentar parecer humilde e dentro do nosso coração existem ali motivações erradas para isso. Então, existe ali uma inveja, existe ali uma raiva, uma ira, existe ali, pensamentos o tempo todo pensando mal de tudo, de todo mundo. Existe ali ciúmes, porfírias e tantos outros pecados e obras da carne que começam dentro de nós com pensamentos e desejos maus. Lembra da aula passada? Pois é. Moisés, João Batista, Jesus, eles são grandes exemplos de humildade. Nós vemos ali em Hebreus capítulo 11, Moisés ele recusou os privilégios do Egito. E ele permaneceu sendo quem ele nasceu para ser. Nós temos ali também o exemplo de João, capítulo 3, versículo 30, onde o próprio João, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós temos o exemplo de Jesus em Filipenses, capítulo 2, onde ele se esvaziou de si mesmo e ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Nós percebemos que a humildade, ela é uma escolha consciente e contínua. Vou repetir. A humildade, ela é uma escolha consciente e contínua. É uma escolha de ter que deixar a minha justiça própria de lado. É uma escolha de reconhecer que Deus é digno de toda a glória e de toda a honra. É uma escolha de confiar que o Senhor é bom e que o que Ele faz é bom para a minha vida. Isso é ser humilde, é eu me submeter à vontade do Senhor. Eu me submeter aos desígnios do Senhor. Quando eu fico o tempo todo questionando quem o Senhor é, o tempo todo eu fico ali no meu espírito, na minha alma, abatido, querendo que fosse diferente a minha vida, querendo que fosse de outra forma, às vezes, na verdade, é só um espírito de rebeldia dentro de mim. Por fora parece humilde, mas por dentro não se submete ao Senhor. Entendeu? Então, isso é muito importante. John Stott, ele afirma o seguinte, que a humildade é a maior de todas as virtudes cristãs. Por quê? Porque é o caminho por onde todas as outras caminham. Isso é verdade. Imagine ali, Moisés, ele estava intercedendo pelo povo, mesmo após ser criticado por esse povo. Você teria essa postura? Ou você ia pedir para o Senhor mandar fogo do céu sobre aquele povo que havia acabado de criticá-lo, ali em Êxodo capítulo 32. Nós temos também o exemplo de Nabucodonosor, ele foi humilhado por Deus até reconhecer a sua soberania. Meu Deus! O que Nabucodonosor passou, ele teve que se submeter e reconhecer
a soberania e o senhorio de Deus, ali em Daniel capítulo 4. Como que nós desenvolvemos a humildade então? Já entendemos o que é humildade, nós entendemos que realmente é uma expressão do caráter, é a primeira e mais importante de todas as virtudes, mas como eu desenvolvo a humildade? Vamos aprender então? Filipenses capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha só que interessante, essa carta aos Filipenses, Paulo ele escreve de forma para incentivar a unidade e a alegria entre os irmãos, mesmo em tempos difíceis. Ele chama aqueles irmãos para serem imitadores de Cristo Jesus, colocando os outros em uma posição de honra superior a si mesmo. E é muito interessante porque a gente percebe que, na verdade, a humildade ela é muito mais prática do que teórica. Começa com o pensamento, com uma escolha consciente, mas se expressa nas atitudes. Então, a humildade ela começa numa escolha consciente e ela é expressa nas atitudes. A humildade ela começa no coração e ela se comprova na ação. Começa no coração e se comprova na ação. Então, aquilo que eu tenho dentro de mim, na minha motivação, nas minhas escolhas, eu vou externar inevitavelmente. Por isso que eu não consigo fingir que sou humilde. Porque eu não consigo sustentar algo que é mentira. Porque eu manifesto quem eu sou. Uma hora ou outra vai vir à tona. Então, por isso que é tão importante nós entendermos isso. A humildade ela é uma expressão do caráter de Cristo que começa de dentro para fora, começa com a motivação, com os pensamentos, com a minha decisão em considerar Deus superior a mim e os outros também superior a mim. Em considerar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável para a minha vida. Em considerar, em obedecer ao Senhor, crendo que Ele sabe o que é melhor para mim. É eu me colocar no meu lugar e deixar Deus no lugar dele. Tim Keller ele ensina o seguinte, que o evangelho ele produz um ego abençoado, não inflado, não inseguro, apenas esquecido. É um livro do Tim Keller que chama Ego Transformado e eu recomendo fortemente que você leia. Ele é um livro pequenininho, poucas páginas, fininho, mas ele é assim cortante como uma espada de dois gumes. Ele entra no mais íntimo do nosso ser e nos transforma, nos confronta. Chama Ego Transformado, livro do Tim Keller. E aí nesse livro ele diz que o evangelho produz um ego abençoado, ou seja, não é inflado, não é inseguro, ele é apenas esquecido. Ele existe, mas ele está esquecido. Eu não o coloco em evidência. Eu não alimento o meu ego. Eu não coloco em evidência. Eu tenho uma atividade, um exercício que eu faço comigo mesmo e eu vou te recomendar. Todas as vezes que eu percebo que o meu ego ele está sendo inflado, hoje não, isso não acontece mais tanto, mas no início da minha caminhada, muito. Eu mesma tratava de me colocar em situações e circunstâncias onde eu não estaria em evidência para que ninguém pudesse, de alguma forma, me elogiar. Hoje eu não tenho mais esse problema, glória a Deus pela misericórdia dele. Hoje nem elogios e nem críticas são capazes de inflar o meu ego ou de me menosprezar. Eu não caminho e eu não dependo disso. Mas lá no início da minha caminhada, eu percebia que o muito elogio inflava o meu ego. Então, eu saía dos lugares de evidência para não permitir que eu fosse colocada nesse lugar de ser exposta e de alguma forma manifestar essa obra da carne, entende? Então, nós precisamos entender quais são as nossas fraquezas, nossas debilidades, para nós mesmos irmos vigiando, irmos moldando isso. Então, se eu percebo que existem situações, circunstâncias, ambientes que de alguma forma estão extraindo o pior que existe em mim, eu preciso ser inteligente o suficiente de me fortalecer primeiro antes de estar nestes ambientes. Nós temos o exemplo de Davi. Davi ele não matou Saul mesmo tendo oportunidade, reconhecendo a unção de Deus que estava sobre ele ali em 1 Samuel, capítulo 24. Já estamos caminhando para o final dessa aula, mas antes eu quero trazer para vocês quais são as barreiras à humildade. Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Vou repetir.
Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Está ali em Tiago, capítulo 4, versículo 6. O maior inimigo da humildade não é o fracasso, é o sucesso mal administrado. As maiores barreiras da humildade são orgulho, autossuficiência, comparação, vanglória, vitimismo, desejo de ser reconhecido. Agostinho diz, inclusive, que é pela humildade que a casa de Deus é edificada. O orgulho foi a ruína do anjo, a exaltação do homem. O orgulho foi a ruína do anjo, a humildade foi a exaltação do homem. Olha só, nós temos barreiras à humildade. Orgulho, autossuficiência, comparação, vanglória, vitimismo. Lembra que eu falei que você se menospreza, você se coloca como inferior? Isso não é humildade, isso é vitimismo, e o vitimismo, ele é uma barreira à humildade. O Wayne Grudem, inclusive, ele faz uma observação muito interessante. Olha o que ele fala, que a soberba espiritual é um dos pecados mais sutis e perigosos da vida cristã, porque ele se encobre com uma aparência de zelo. Essa soberba espiritual, parece que eu estou tendo um zelo, parece que eu estou cuidando, mas na verdade é uma soberba e é muito sutil e perigoso. Nós temos o exemplo de Lúcifer. Lúcifer foi expulso do céu por orgulho. Você pode ler ali em Isaías capítulo 14, capítulo 15. Herodes foi morto por não dar a glória a Deus. Não se submeteu. Olha só, Atos capítulo 12, versículo 21 e 23, você pode ler sobre isso. Imagina um jovem que busca fama nas redes sociais. Ele usa até conteúdos bíblicos para autopromoção, libera profecias, faz lives de oração e etc., mas ele perde o seu coração. Então, aparentemente, parece que ele está sendo humilde, entregando tudo que ele tem ao Senhor, às pessoas, servindo, mas o serviço dele já perdeu a motivação correta. Ele está buscando vanglória, ele está buscando uma compensação de uma frustração pessoal. Então, até o nosso serviço, ele precisa ser com humildade. Eu sirvo porque o Senhor me serviu primeiro naquela cruz. Eu sirvo por quê? Porque o Senhor me amou primeiro e eu quero devolver esse amor a Ele. Qualquer outro motivo fora esse é soberba, arrogância e vai nos levar à ruína. O impacto que a humildade tem é muito grande. Por quê? Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. A humildade ela é tão poderosa que ela tem um impacto de nos fazer suportar uns aos outros. É um suporte de realmente levantar, segurar na mão. Nós vemos isso ali em Efésios capítulo 4. John Piper, ele escreve que a humildade não é uma virtude opcional para o crente, é uma atmosfera onde Deus opera. A humildade atrai a presença de Deus. A humildade gera harmonia nos relacionamentos, abre espaço para cura, para reconciliação, para discipulado, para uma verdadeira unidade. A humildade. Quando eu não tenho humildade, na primeira situação que eu me sentir ofendido, eu já saio, já jogo tudo pro ar. Eu simplesmente nem quero saber a opção do perdão. A humildade é um elo, é uma ponte entre as pessoas. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4. Paulo escreve assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o que você recebeu, porque se orgulha, como assim, se assim não fosse? Paulo ele escreve aos Coríntios para corrigir as divisões que estavam acontecendo naquela igreja, imoralidade, arrogância espiritual. Neste versículo ele confronta diretamente: tudo que você possui vem de Deus. É um confronto à vaidade, porque tudo que nós possuímos vem de Deus, sejam dons, seja posição, seja resultado. Logo, se tudo que eu possuo vem de Deus, não tem espaço para soberba. É um chamado claro para a humildade. Por quê? Por causa da gratidão e da consciência da graça. A raiz da humildade é lembrar que tudo que eu sou é graça, nada é mérito. Isso é muito importante. A humildade prática, ela se revela
em atitudes. Quais atitudes são essas? Ouvir mais, falar menos, valorizar mais os outros, aceitar correções, servir nos bastidores onde ninguém vê, agradecer mais, pedir mais perdão. Olha que lindo isso! Orar com mais dependência ao Senhor. Tudo isso são atitudes práticas que revelam humildade. Então, você já percebeu por onde você precisa caminhar para desenvolver mais a humildade. Para a gente finalizar a aula, eu quero que você entenda, meu querido aluno, que a humildade não é fraqueza. Muito pelo contrário. Para ser humilde, você precisa ser muito forte. Forte o suficiente para se render, para confiar no Senhor. A humildade é o chão por onde todas as outras virtudes caminham. Sem humildade não há crescimento. Você está aqui hoje estudando, dedicando o seu tempo, porque existe uma humildade em você para aprender. Sem humildade não tem crescimento, não tem comunhão, não tem glória para Deus, não tem espaço para Deus na sua vida. Eu oro para que hoje você decida descer e perceber que existe um Cristo que se entregou por você. Na próxima aula, nós veremos o amor de Deus como um centro do caráter cristão. A humildade é a base, o fundamento, e o amor é o centro do caráter cristão. Nós vamos aprender como amar como Cristo nos amou, com compaixão, com verdade, com entrega e com fidelidade. Nós nos vemos então na próxima aula. Que o Senhor te sustente e te abençoe em humildade todos os dias, em nome de Jesus.